O propósito do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele. Porém, qual instrução, lei, diretriz, caminho, trilho o Senhor deixou para que a gente aprenda a viver esse propósito? Como viver para a glória de Deus? Qual instrução Ele deixou? E a resposta é a sua palavra. E hoje eu quero falar sobre a importância da palavra de Deus, que é o mapa que nos ensina a viver para a glória de Deus. Alguém já disse que a Bíblia é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por meio dela o paraíso é restaurado, os céus são abertos, ela contém luz para dirigi-lo, alimento para nutri-lo e consolo para animá-lo. O apóstolo Paulo, em Romanos 15:14, ele diz: porque tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O apóstolo Paulo também, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, ele diz: toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em Deuteronômio 17, nós vemos a importância das Escrituras e de se relacionar com as Escrituras. Deuteronômio 17, versículo 18 e 19, Deus, dando uma instrução para o rei da nação, ele diz: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, que está diante dos levitas e sacerdotes, e o lerá consigo todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estatutos para os cumprir. A leitura, a meditação, o relacionamento com as Escrituras nos ensina a temer a Deus. E conforme o ensino de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio, é a base, é o fundamento da sabedoria. Salmos 1, a palavra de Deus vai falar sobre a bem-aventurança que repousa sobre aquele que ama a lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dará frutos e folhagens em todas as estações e as suas flores não murcham. Há uma bem-aventurança para aquele que medita nas Escrituras. Quando Deus chamou Josué, depois da morte de Moisés, ele diz: Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer conforme tudo que eu disse a Moisés, meu servo. Porque fazendo isso, você será bem-sucedido em todas as áreas da sua vida e conquistará aquilo que você tem que conquistar. Salmos 19 vai falar sobre a importância da palavra na restauração da alma. No novo nascimento, nosso espírito passou a ter vida e o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito e o nosso espírito foi regenerado. Porém, nós precisamos ter a nossa alma transformada. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, o Salmo 19 vai abranger um pouco mais sobre essa questão do processo que a palavra de Deus opera na nossa alma. Diz assim, Salmo 19, versos 7 ao 10. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro puro, mais desejáveis do que o ouro apurado, e são mais doces do que o mel. Salmo 29, falando sobre o poder da palavra de Deus, diz o seguinte: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa,
A voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Quando Jeremias pensou em desistir, ele diz: não mais me lembrarei do seu nome, não mais falarei no seu nome. Mas ele diz o seguinte: contudo, a sua palavra me foi no coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, de maneira que eu não posso conter. Quando Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús e começou a expor as escrituras, e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, começando de Gênesis e indo até Malaquias, todo o Antigo Testamento, Jesus mostrou onde que ele estava em cada parte da escritura, cada porção da escritura. E depois do partir do pão, os discípulos falaram: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as escrituras? Tem um salmo que diz: enquanto eu meditava, o meu coração embraseou dentro de mim, o meu coração se acendeu com chamas que vêm da palavra de Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2 que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então o nome de Jesus é exaltado. Porém, no Salmo 132, verso 2, o salmista diz: prostrar-me-ei perante o santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Assim como o nome de Cristo é exaltado e está acima de tudo, a palavra de Deus também está acima de tudo. A Bíblia diz em Mateus 5,19, o próprio Cristo, no Sermão do Monte, ele subiu o monte quando iniciou seu ministério, mostrando que ele era um novo Moisés, porque ele disse: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, e mostrando que estava havendo uma mudança de sacerdócio, do sacerdócio levítico para o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus fala acerca dessa mudança de sacerdócio, e mudando o sacerdote, muda-se também a lei. E Jesus, ele ensinando, ele diz assim, Mateus 5, versículos 19 e 20: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que o dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que observar e ensinar esse mandamento, será considerado grande no reino de Deus. Por isso eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 7, 21, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 24, Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Em Mateus 12, no verso 46 ao 50, Jesus estava ensinando, e a sua mãe e os seus irmãos foram procurar, e alguém foi até Cristo e falou: sua mãe e seus irmãos estão procurando. Aí Jesus estendeu a mão para a multidão que estava ouvindo a palavra, e Jesus diz o seguinte: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão e minha mãe. Ou seja, faz parte da família celestial aqueles que ouvem as Escrituras e amam as Escrituras. Em João 7, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus vai no templo, e no meio da festa Jesus começa a ensinar. E os judeus se maravilhavam e diziam uns aos outros: como que ele sabe letras, sendo que ele não estudou nenhuma das nossas faculdades teológicas rabínicas? Aí Jesus diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, ele diz, é praticamente uma ordem, um imperativo, uma diretriz, que a gente pode classificar como uma lei da nova aliança. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Habite em vocês, uma diretriz para a igreja de Colossos, que se estende para toda a igreja de Cristo Jesus nos 4 cantos da terra. Habite em vocês a palavra de Cristo. O livro de Apocalipse, que significa tirar um manto, descobrir, tornar claro algo obscuro e trazer um mistério à luz da compreensão, do verso 1 ao 3 do capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo a tudo quanto viu e ouviu. Mais uma bem-aventurança que repousa para aqueles que amam a lei do Senhor. Bem-aventurado aqueles que leem
e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, e aqueles que as guardam, pois tudo que está escrito está próximo e para se cumprir. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem. E aquele que tirar um jota ou um tio das escrituras, Deus tirará, né, o nome dessa pessoa do livro da vida. E aquele que acrescentar coisas que não estão escritas nas escrituras, Deus acrescentará os juízos que estão nas escrituras. Então, que você seja a pessoa que ama as escrituras, se deleita nas escrituras, pois se você é esse, você faz parte da família celestial.